Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde, que Deus abençoe o nosso dia, a nossa tarde, abençoe sua família. Hoje é a nossa aula de Geografia, livro didático, página 26 e 27. Vamos fazer a atividade? Olha, vamos começar e se não couber no livro, fazer um caderno de Geografia. A número um, ela já não cabe no livro. A número um tem que fazer no caderno, hein? Então, não vão fazer bagunça aí, não. Não tá cabendo, não, tá? Número um, compare as paisagens do mesmo lugar imaginário em dois momentos. Converse sobre as transformações ocorridas. Nós não vamos conversar, nós vamos escrever. Você vai escrever isso no seu caderno, tá bom? Como era antes e como era depois. Olha aqui para você ver. Qual a diferença? Que transformação que foi? A gente levar em consideração que a transformação ela é ocorrida principalmente pela ação humana. Olha, aqui a gente tem uma área praticamente intocada pelo homem. Essa área, ela foi transformada em uma cidade. Foi construído estradas, ponte, foi construído casas, cortou as árvores que tinham aqui para construção de casas, prédios, estradas. O rio, ele foi feito como foi uma ponte para ter tráfego dos carros. Então, os carros eles transitam nessa área. Então, uma área natural foi transformada em uma área humanizada, praticamente natural. Então, você vai colocar o que mudou, escreve no seu caderno, tá bom? Coloca as principais observações que você teve. Vamos lá, número 2. Observe a imagem e leia o texto. Depois faça o que se pede. Sopapo ou taipa de mão, como se ouve dizer por aí, é um sistema milenar de construção de muros e de paredes à base de argila e água. A mistura é feita pisoteando. O barro ganha forma de bolo e é atirado com as mãos a sopapos sobre um traçado de bambu que serve de esqueleto, utilizado no norte da África desde tempos imemoriais. Essa técnica revela-se bastante resistente em climas quentes e secos, tornou uma das mais fortes expressões da nossa arquitetura. Então, a gente tem um quadro mostrando a construção desse tipo de casa, desse tipo de muro, lá no norte da África, que chama Sopapo e Taipa. Eles faziam um esqueleto, né? O esqueleto é um base de madeira ou de alguma coisa assim firme, como se fosse o esqueleto que segura os nossos músculos, né? E protege os nossos órgãos. E eles estão fazendo, aqui o cara tá fazendo aqui o muro, olha. Olha o cara fazendo um muro. Aí os meninos aqui, olha, eles estão fazendo um bolo, né? De barro, misturando barro, fazendo bolo e jogando no muro. Aí os de baixo aqui estão pisoteando o barro. Esse cara tá levando a água. Então, assim, a gente imagina como é que funciona. Se eu pegar um barro seco, ele não vai dar massa, não vai dar liga. Eu pego aquele barro, aquela argila, coloco água e começo a mexer. Mexer, ela dá liga. Quando eu jogo na parede, ela vai fazer no formato da parede. É mais ou menos o que o pedreiro faz com a massa. Ele mistura água, cimento, areia, faz aquele. A água, cimento e areia separado, ele não faz a massa para fazer a parede, não faz nada. Quando o pedreiro começa a misturar, ele não só joga ali e já coloca na parede. Ele pega e vai misturando aquilo, tem que misturar, tem que ficar homogêneo, mistura.
Na hora que ele vê que a consistência tá bacana, aí ele vai fazer a parede. A mesma coisa eles estão fazendo aqui, eles estão maçando, misturando. Na hora que eles enrolam, vê que a consistência tá bacana, eles jogam para fazer o muro. É a mesma coisa com o pedreiro, o cimento. Mesma coisa se eu fizer um bolo, pegar a farinha e o leite separado, eles não fazem, né? Não misturam. Tem que misturar para dar consistência. Ilustração representando o emprego de técnicas de taipa à mão em uma construção. Então, nós vamos observar e vamos responder. Letra A. Qual é a origem das construções de taipa à mão? Origem é quando começou. A gente for no texto, a gente vai ver que são utilizados no norte da África em tempos imemoriais. Então, a origem é na África em tempos imemoriais, quer dizer que tem muito tempo atrás. Não tem? É um tempo muito antigo, entendeu? Que materiais utilizados na construção de taipa de mão são extraídos da natureza? Eles usaram o quê? Eles usaram a argila, que é o barro, usaram a água. Então, tudo isso eles pegaram da natureza. Para fazer o suporte, o esqueleto, ou eles usam bambu, ou eles usam madeira. Aqui tá falando, olha, base de argila, estrutura pisoteada, o muro. Não, aqui tá falando que. Traçado de bambu. Então aqui tá falando que é bambu. Que eles usam nessa região. Então eles usam bambu para fazer o esqueleto, usam barro e a água para fazer a mistura, para fazer o muro, tá bom? Observe a imagem e descreva o que está representando nela. Essa letra C, você vai observar o que está representando. Olha, essa imagem está representando um muro, carinha lá construindo um muro. Aí tem pessoas pisoteando a argila, o barro. Tem pessoas carregando água para fazer a mistura do barro e da argila. E tem pessoas pegando esse barro e essa argila que já está misturado, jogando no muro para fazer o muro. Aqui eu tenho casas construídas nessa técnica, né? O interessante é que se a gente olhar o texto, ele é resistente ao clima quente e seco. A gente viu que essa técnica é usada na África. Lá é quente, muito quente e seco, quer dizer, chove pouco. Então, ele é resistente a esse clima, então por isso que eles usam muito, tá? Então, vamos lá. Aqui era para só descrever o que você tá vendo. Tem que colocar o carinha construindo o muro, tem que pôr o carinha pisando argila, tem que pôr o cara levando a água, jogando lá a argila, tem que pôr essas coisas, tá? E vamos continuando aqui. Letra D. Como são feitas as moradias no lugar onde que você vive? A comunidade pratica a construção de casas? Explique. Essa letra D não tem espaço para pôr no livro, vai fazer no caderno também. Como é que as moradias são feitas, as casas onde você vive? Então, esse é pessoal, cada um vai estar colocando como é feito as casas perto onde ele mora. Letra E. Você conhece alguma outra expressão cultural como dança, festa, culinária ou costume de origem africana presente no lugar onde você vive? Aí é uma pergunta que é basicamente uma pesquisa. Você vai estar pesquisando como os hábitos africanos podem ter alguma coisa a ver com a gente. A gente tem várias coisas que são de origem africana. A gente pode explicar isso porque os africanos, os negros, eles foram escravizados no Brasil e trouxeram um pouco da sua cultura. Eu vou dar um exemplo, mas eu quero que vocês pesquisem. Quem já ouviu falar na capoeira? A capoeira é de origem africana, de origem negra. Mas quando começou a capoeira aqui no Brasil? É o seguinte, quando os negros vieram para o Brasil, eles vieram escravizados, eles ficavam trabalhando em forma de escravos. Eles não estavam aqui porque eles queriam, eles estavam aqui porque eles eram escravos. Então,
muitos se revoltavam com o jeito que eram tratados. E eles tinham o direito de fazer, sim, na época da colheita, fazer festejos na época da colheita. Então, eles usavam a música e a dança. E quando eles faziam a capoeira, eles usavam a música e a dança. A capoeira é como se fosse uma dança. Mas na realidade eles estavam treinando. A capoeira também era uma forma que eles usavam para se defender e muitas das vezes para fugir do seu senhor que estava ali oprimindo. Então a capoeira surgiu disso. Os negros que usavam, que eles não tinham nenhuma arma, então eles usavam só a força do corpo, as técnicas que eles desenvolviam para estar combatendo esse ritmo de opressão e muitos deles fugindo. Então eu dei um exemplo, a capoeira, mas você pode pesquisar aí no YouTube qualquer outra coisa de origem africana que nós temos presente no nosso dia a dia, onde nós vivemos, tá bom? Vamos lá, número 3, é a última. Vocês já pararam? Oh, não, leia o texto e faça o que se pede. Não, eu vou rápido, né? Vocês já pararam para pensar de onde vem nossa vontade de comprar alguma coisa? Será que é tudo que é anunciado na TV nos interessa de verdade? Ou é um desejo passageiro? Nós trabalhamos isso na aula passada, que teve até aquela pergunta se você já comprou alguma coisa que não precisava, que você já comprou alguma coisa que nunca usou. Vocês lembram dessa pergunta? Então, aí vários falaram: ah, eu comprei uma luminária que eu nunca usei. A minha mãe comprou uma roupa que nunca usou. Minha avó comprou alguma coisa que nunca usou. Isso é consumismo, consumir uma coisa que você não precisa. E quando a gente tem na televisão aquelas propagandas, seus olhos brilham. Ai, eu quero aquilo. Mas será que realmente você precisa daquilo? Vamos lá. E por último, será que precisamos de todas essas coisas e podemos comprar tudo o que queremos? Além de precisar, você pode comprar tudo o que você vê? Você tem condição para comprar tudo aquilo que precisa realmente? Vou lá. Pense em uma coisa que você gostaria muito de comprar. Pensou? Pensa mais um pouquinho. Pensou? Quando e por que apareceu essa vontade? Essa vontade de comprar alguma coisa apareceu quando você viu alguma coisa ou quando alguém falou com você sobre isso. Quando que apareceu essa vontade? Você tem mesmo necessidade desse produto? Você realmente precisa desse produto? Converse com seus colegas sobre o que eles desejam e por quê. Registre as conclusões no caderno. Não tem jeito de conversar, conversa em casa. O que você achou? Vão lá nas perguntas. O que você quer comprar? Por que apareceu aquela vontade louca de comprar? Você realmente precisa disso? Então você vai colocar, você vai explicar isso pra gente, tá bom? O que você quer, quando apareceu e se você realmente precisa disso, tá joia? Então a gente acaba aí a nossa aula de ciências. Não é ciências não, gente, é geografia. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã é história. Tchau!